Boa tarde, aqui é o professor Anderson. Da continuação aí, né, o vídeo acabou travando no finalzinho. Vou dar continuação na introdução de Excel. E na hora que a gente estava falando, o momento que tinha foi justamente na hora que eu estava acertando a fonte. Então, assim, eu vou selecionar tudo, refazer as cores aqui. Vocês acompanham novamente aí o passo a passo do que foi feito. E eu acompanho, deixei tudo quadradinho, para eu poder acertar o tamanho. Lembrando que a referência é o número que está sempre ali entre parênteses, né? Aí eu pulei a primeira e peguei 31 por 21, que 31 por 21 é o tamanho de uma folha de sulfite. E aí, só por questão de visualização, fica no mesmo formato de uma folha de sulfite. Para destacar o pedaço que eu vou trabalhar, eu deixei ele com a borda espessa, que é aqui, ó. E esse trecho selecionado eu deixei de fundo branco, ok? Aí eu selecionei esse pedaço. Quando eu selecionei esse pedaço, eu joguei um fundo verde escuro. Só que tem uma coisa, eu vou tirar aqui só para mostrar. Vocês viram, eu vim aqui no sem preenchimento. As células estão separadas. Se eu colocar um texto aqui, eu vou imaginar que eu quero alguma coisa mais ou menos centralizada. Vamos lá, farmácia do professor. Bom, aí o texto está lá, poxa, tá pequeno, beleza. Então a gente vem aqui no aumentar a fonte. Ok. Ah, mas eu queria outra fonte, que é uma fonte mais robusta. Vou pegar o Arial Black, que dá para ver bem. Mas, poxa, não está centralizado. Eu poderia recortar isso, colocar em outra célula aqui e tentar mais ou menos achar um jeito de centralizar, mas ainda assim não ia ficar bom. Tem um recurso que a gente chama de mescla, que é este botão aqui, ó, mesclar e centralizar. Ok? Na sua tela pode ser um pouco diferente, porque isso varia de acordo com a resolução de cada tela. Mas apertando mesclar e centralizar, ele vira uma célula só. Quer ver? Agora isso aqui, você tem várias outras células. Eu vou tirar essa cor de fundo para ficar claro o que está acontecendo, tá? Depois eu volto ela. Olha só, tem todas as células lá, mas essa daqui virou uma célula única. É isso que o mesclar faz. Quando está mesclado, ele vira uma célula só. Tá bom? Do mesmo jeito que dá para mesclar, dá para tirar a mescla. As opções estão aqui. Tá bom? Então, outra coisa que a gente pode falar disso aqui é a questão do alinhamento. Né? Primeiro, os recuos, que eu posso diminuir, né? Mas aí ele tem que estar alinhado aqui à esquerda. Aí o recuo é tipo o parágrafo, sabe? Então eu posso aumentar e diminuir o parágrafo dele, que chama recuo. Outra coisa bacana que tem aqui são os alinhamentos. Então eu posso pôr a esquerda, no centro e a direita, em cima, no meio e embaixo. No nosso caso, eu vou colocar no meio e no meio. Ok? E agora eu vejo bem, então uma boa visualização, eu vou colocar grande. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu quero que isso aqui tenha um fundo escuro. Quero também que a letra fique com a cor clara. Ok? Vou pegar. Agora a gente vai fazer. Eu fiz esse exercício de mescla, agora eu vou fazer um exercício rapidinho com a questão do autocompletar. Vou chamar outra planilha aqui para falar disso. Deixa eu observar. Enquanto isso, eu vou observar os minutos aqui para ser rápido. Tá, tem mais 10 minutinhos até esse vídeo acabar. Bom, acontece o seguinte. Tá vendo esse quadradinho aqui na beirada? Ele serve para autocompletar. Se, por exemplo, você coloca aqui, ó, 1, 2, 3. Sempre que você escrever alguma coisa, confirma com Enter, tá? E aí ele pula para a linha de baixo.
Quando ele entende o autocompletar, olha só, 4, 5, 6, ele segue. Eu fiz só 1, 2, 3, ele sabe o resto. Isso funciona, por exemplo, para mês do ano. Janeiro, fevereiro, março. Clica, seleciona. Abril, maio. Olha lá, ele pegou. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aqui, já começou outro ano. Tá vendo? Então, ele entende para meses, ele entende para dia do mês, ó, 01/01, 1 de janeiro. Aí ele segue aqui, ó, pro lado também funciona, 2, 3, 4. E quando chegar lá no dia 30 de janeiro, olha lá, ele já trocou para fevereiro, tá vendo? Ó. E completa. Isso funciona também para anos. Se eu fizer numa escala maior, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, janeiro de 2020. E seguir com essa escala, junho, setembro, outubro, dezembro, já começou lá, 21, 22. Então, para fazer os meses de um determinado ano, ele também faz. Isso serve para dias, para meses. Para dia da semana também dá. Ó, segunda-feira. Deixa eu ver abreviado. Ah, peraí. Vamos ver se ele pega assim. Esse aqui é abreviado, pega. Quarta, pegou. Ó. O importante é o Excel entender o que você quer. Vocês estão vendo que está tudo meio encavalado? Tem um recurso bem bacana que é assim, você seleciona tudo e aqui ó, na divisão de coluna, quando você dá 2 cliques, ele ajusta os tamanhos. Isso é legal, né? Tava tudo meio encavalado, com 2 cliques ele já ajustou o tamanho. Aproveitando aqui, ó, tá vendo essa célula, esta e esta? Sempre que não couber, não der para visualizar o que está lá dentro, tá vendo? Você olha aqui na barra, ele está mostrando o que tem lá dentro. Só que não cabe para exibir aqui. Aí ele coloca essas cerquilhas aqui, os hashtags. Com um duplo clique na coluna, ele adequa o tamanho automaticamente. Ah, mas vamos adequar para todo mundo? Então, do duplo clique, ele adequa todas automaticamente. Tá ok? Então, a gente falou do auto-preenchimento, falou do ajuste automático das larguras. Isso também funciona para alturas, tá? Se eu quiser, se por exemplo, eu tiver uma que seja muito grande, agosto do mês de 2020. Aí ficou muito grande. E essa célula, por algum motivo, ela está formatada. Cadê o formatar? Meu Deus. Aqui. Ela está formatada para fazer a quebra de texto. Então ela fica grande. Olha lá. Então eu preciso selecionar todas. Se eu quiser adequar os tamanhos automaticamente, né? Da mesma forma que eu faço aqui em cima com as colunas, eu posso fazer também com as linhas. Tá bom? E aí ele ajusta tudo automaticamente. Beleza. O autocomplete também funciona para fórmulas. Então, se eu fizer, vou apagar tudo. O autocomplete também funciona para fórmulas. Então, eu tenho vou fazer uma contagem aqui, fazer o autocomplete. Eu ponho esta célula aqui, 10, por exemplo. Eu ponho igual esta célula mais essa célula. Ok. Que legal. Veja só, por que deu isso aqui? Ele está ainda com o formato de data. Então, uma coisa importante a gente saber é a gente escolher qual é o formato da célula. Muito bom que isso aconteceu agora, que já dá para mostrar aqui. Quando você vem no botão direito, você escolhe qual é o tipo da célula lá no formatar, ó, tá vendo? A gente vai lá, ó. Pode ser geral, número, contábil, moeda. Se eu puser, por exemplo, texto,
eu não vou conseguir formatar de jeito nenhum, não vou conseguir somar as cores, por exemplo, se eu quiser uma mais a outra, eu não consigo somar. Ele vai colocar uma do lado da outra. Um mais um, em vez de virar 2, vai virar 11, porque ele vai botar um do lado do outro. Quando você soma texto, é assim que funciona. A gente chama de concatenar, essa função de somar texto. Eu vou colocar no geral e depois a gente especifica para quando for a necessidade. Então, vamos lá. Igual esta célula B2 mais esta célula C2. Ok? E aí, o que acontece? Se eu quiser que nas próximas linhas ele faça a mesma conta, eu só clico aqui e dou um autocomplete. Isso aqui vai me dar um erro. Miserável. Ah, tá bom. Não deu erro porque ele pegou as de baixo aqui. Vamos imaginar que eu sempre quisesse pegar o 10. Ele fez a soma, na verdade. Ele continuou somando essa coluna aqui com esta coluna aqui. Só que aqui está tudo zero, né? Não tem nada. Então o valor que ficou foi igual a esse da primeira. Vamos colocar o seguinte. Se eu tiver valor em todas elas, ele está fazendo a soma. Sempre que eu arrasto assim, e ele entende o que eu quero, pode ser inclusive uma fórmula. Ele vai adequar, olha lá na barra de fórmula aqui em cima. Ele sempre vai adequar da forma que ele acha mais certo aí, da forma que ele entendeu. Você sempre precisa mostrar para ele como que você quer que ele faça, né? E ele há de entender. Então, se eu joguei para baixo aqui, no autocomplete, ele vai querer pegar automaticamente a linha de baixo. Se eu jogar isso aqui para o lado, o que aconteceu? Ele pegou as células mais do lado. Então, se essa célula é a soma dessa mais essa, se a D2 é a soma de B2 com C2, então a E2, que seria a próxima para o lado, ele pega as outras duas do ladinho. Por isso desse valor. Jogando para o lado aqui. Então, se a E é igual a C mais D, né? O que vai acontecer aqui na F? Ele vai falar que é a soma dessa com essa. Vamos arrastar para ver? Tá ok? Então eu tenho lá D2 mais a E2. Ah, mas isso funciona para baixo? Funciona para baixo. Por que tá diferente? Porque tá aqui, ó. Somou estas com estas aqui com estas daqui, essas daqui estão em zero. Aí eu vou aumentar essa fórmula, o resultado vai trocar automático ali. Beleza? Isso para mostrar o autocomplete. Falando especificamente de fórmula. Quantos minutos? Deixa eu ver. Tá acabando, tem 2 minutos. Sempre que eu fizer uma fórmula, eu preciso colocar um igual e colocar o que eu quero ali dentro. Se vai ser um valor somado do outro valor, que ele vai me mostrar aqui embaixo o resultado e na barra de fórmula lá em cima ele vai mostrar o que tem lá dentro. Então aqui sempre aparece o resultado. Para células, conforme eu mostrei agora há pouco, se eu tiver um valor em duas células vai ser igual, clico nela, mais a outra, ok? E aí você tem a execução da fórmula. Ah, e para menos, para divisão, multiplicação, subtração, é só acertar o sinal aqui. Vamos para menos. Pronto. Ô, caramba, não. Sempre lembra de confirmar com Enter, tá? E aí, ó, o 2 menos o 3 vai dar menos 1, certo? Se fosse então, uma multiplicação lá na célula 6 e uma divisão. Ok? Vamos ver, o tempo está acabando aqui. Bom, é isso. Por hora a gente começou a introdução e o próximo eu vou mostrar como fazer o exercício.